Oi, pessoal, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora nós estamos começando uma teoria que é ensinar como que a derivada calcula máximos e mínimos de funções. Mas para isso a gente tem que entender primeiro de que maneira, né, a derivada, que informações eu posso tirar a respeito do gráfico se eu conhecer o sinal da derivada. Aí, vamos dar uma revisada no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós mostramos o seguinte. Se a minha primeira derivada tem sinal positivo, da esquerda para a direita a minha função sobe, ela é uma função crescente. E quando a minha primeira derivada é negativa, da esquerda para a direita a minha função desce, ela é uma função decrescente. E eu falei no vídeo passado que quando a primeira derivada é zero, nós estamos em cima de um ponto crítico. Então, ponto crítico são pontos onde a minha primeira derivada é zero. E no vídeo passado, eu falei que existem três tipos de pontos críticos. Então, vamos anotar isso aqui, isso é importante. Então, nós temos um total de três tipos de pontos críticos. Eu vou fazer um desenho do lado de cá. Não precisa copiar, é só para guiar o raciocínio, para vocês entenderem, tá certo? Não precisa copiar. Vamos imaginar que eu tenho aqui o x e o y. E nós temos o gráfico de uma função qualquer. Assim, por exemplo. E aí, esses dois pontos aqui, que são topos de montanha, né? Vamos imaginar que esse primeiro ponto, esse x aqui seja 5, e esse outro ponto aqui, o x seja 15. Por exemplo, tá? Então, o que acontece com esses dois pontos? O 5 e o 15. Se você olhar o desenho, aqui perto dele, esse 5 é o ponto mais alto da função. Então, como ele é o ponto mais alto ali pertinho, a gente chama ele de um ponto de máximo local. Então, o 15 também, olha, aqui perto dele, o 15 é o ponto mais alto. Eu chamo esse ponto de máximo local. E outra coisa, o 15 é o ponto mais alto do gráfico inteiro. Então, eu chamo ele também de máximo global ou máximo absoluto, certo? Então, o 5 ele é um máximo somente local, ele não é global porque o 15 é mais alto do que ele. Agora, o 15 é o ponto mais alto do gráfico todo, então ele é o máximo global. Mas todos os dois são máximos locais, porque ele pertinho ele é o ponto mais alto. O que acontece nesse ponto nos dois pontos de máximos locais, tá? Se você desenhar a reta tangente ao gráfico, a reta tangente nos dois casos vai ser horizontal.
E aí, olha o que acontece. Toda reta tem equação y igual a x mais b. Se a minha reta é horizontal, significa que o A é igual a zero, né? Quando o coeficiente angular é zero, a reta é horizontal. Mas o coeficiente angular da reta tangente é a minha derivada, né? Então, se o coeficiente angular é zero, significa que a minha derivada é zero. Ah, então olha só que interessante. Nos pontos onde a função atinge o ponto mais alto, a minha derivada é zero. E esse ponto, onde a função é o valor, ela é o ponto mais alto da função, é chamado um ponto de máximo local. Tá certo? Agora, olha que interessante. Vamos apagar isso aqui. E vamos desenhar uma função assim, olha. Vamos imaginar que esse ponto aqui, olha, é o ponto 4, e esse outro ponto aqui seja, sei lá, 9, por exemplo. Então, olha o que acontece no x igual a 4 e x igual a 9. Esse 4, x igual a 4, quando você olha aqui pertinho do gráfico, ele é o ponto mais baixo do gráfico. Então, ele é chamado um ponto de mínimo local, né? Então, se você olha aqui perto, localmente, ele é o ponto mais baixo. Então, ele é o ponto de mínimo local. O 9, também, se você olha aqui perto, ele é o ponto mais baixo. Então, ele é chamado um ponto de mínimo local. E esse 9 é o ponto mais baixo do gráfico inteiro. Então, o 9 também é chamado mínimo global ou mínimo absoluto. Mas os dois são mínimos locais, porque ali perto eles estão mais baixos. Agora, o que acontece quando eu desenho a reta tangente nesses pontos? Olha, a minha reta tangente nos dois casos também vai ser horizontal. Se a reta é horizontal, significa que o coeficiente angular dela é zero. Mas o coeficiente angular da reta tangente é a minha derivada, então a minha derivada é zero. Ah, olha que interessante então, hein? Nos pontos que são de máximo local ou os pontos que são de mínimo local, a derivada lá é zero. Então, eles são pontos críticos, né? Então, vamos pegar isso que eu acabei de explicar aqui e vamos escrever. Imagina que eu tenho um ponto X aqui e acontece o seguinte, olha, nesse X aqui, a minha função tem esse formato aqui assim, ó. Então, o que acontece se a função tem esse formato perto do x igual a? Significa que nesse ponto, ele é o ponto mais baixo do gráfico. Se ele é o ponto mais baixo do gráfico, a reta tangente é horizontal, o coeficiente angular é zero, logo a derivada é zero. Então, ele é um ponto crítico. E como nesse localmente ele é o ponto mais baixo, eu chamo esse ponto de mínimo local. Então, o x igual a vai ser um ponto de mínimo local.
E esse ponto de mínimo local é um ponto onde a derivada é zero. Se a minha derivada é zero, significa que ele é um ponto crítico. Ou o meu ponto pode ser assim, né? Eu tenho o ponto A, a minha função pode fazer assim, ó. E o ponto A ser o ponto mais alto do gráfico. Se ele é o ponto mais alto do gráfico, eu chamo esse ponto de máximo local. No ponto de máximo local, a reta tangente é horizontal. Se a reta tangente é horizontal, o coeficiente angular dela é zero, mas o coeficiente angular é a minha derivada. Então, nesse ponto, a minha derivada é zero. E tem um ponto, ele é um ponto mais raro de acontecer na prática. De vez em quando acontece, mas ele é mais difícil de acontecer. Imagina que você tem aqui no ponto A uma reta tangente horizontal, uma reta tangente horizontal. E aí, a minha função, ela faz assim, olha bem. Ela sai horizontalmente e vira para cima. E do lado de cá, ela sai horizontalmente e vira para baixo. Como se fosse um tobogã, aqueles escorregador de tobogã, né? Então, esse tipo de ponto é um ponto que tem reta tangente também horizontal. A função, ao invés de ser uma parábola virada para baixo ou uma parábola virada para cima, ela emenda uma na outra. Ela é uma parábola virada para baixo de um lado e do outro lado é uma parábola virada para cima. Então, esse tipo de ponto chama-se ponto de inflexão horizontal. Nome bonito, né? Mas ele é um ponto mais raro de acontecer na prática, viu? A maioria das vezes é um ponto de mínimo local ou de máximo local. Mas esse ponto é chamado ponto de inflexão horizontal. Então, nós temos três tipos de pontos críticos. Pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é zero. E nos pontos de derivada zero, você tem um ponto que pode ser de mínimo local, de máximo local ou de inflexão horizontal. E esses são os três tipos de pontos críticos que nós temos: máximo local, mínimo local e inflexão horizontal, que é mais raro. A maioria das vezes é máximo local ou mínimo local. Espero que todos tenham entendido. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom.